Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre a África, o continente africano e as suas divisões, né? Ou seja, as suas regionalizações. Vamos entender como o continente africano ele se divide dentro de um aspecto geográfico e dentro de um aspecto também étnico. Começando então pelas duas formas que a gente tem de regionalizar o continente africano, né? O primeiro mapa que a gente está vendo é a regionalização política administrativa. E aí a gente vai considerar, né, 5 regiões para o continente africano. Seria a África setentrional, que é a porção norte do continente africano, que é essa porção em amarelo. A gente tem aí a África oriental, que é essa porção a leste, representado pela coloração laranja. A gente tem a África Ocidental, representado por essa cor aí meio marrom, tá? Que está a oeste. E a gente tem a África Central, representado pela essa cor verde, e a África Austral, representado por essa cor aí, um verde mais escuro, né? Que seria a porção sul do continente africano. Galera, o continente africano ele é marcado aí por uma vasta extensão territorial, como a gente pode observar, né? Então isso facilita o entendimento desse espaço geográfico, sobretudo para fazer essas regionalizações. Assim como também ele vai ser marcado por uma intensa disputa, né, religiosa e étnica. Então isso vai dar a possibilidade da gente fazer outra regionalização do continente africano, que é esse outro mapa que a gente está vendo aí à direita. Ok, galera? Que seria o quê? Seria a regionalização através dos critérios étnico-cultural. E aí vai ter como divisor de águas, né? Vamos pensar assim, o deserto do Saara. Tudo que está acima do deserto do Saara, a gente vai chamar aí de África Norte, que seria essa porção aí mais marrom. África Norte, que também vai ser conhecida como África Islâmica, né, devido à sua grande concentração de população islâmica dentro dessa região. E abaixo do deserto do Saara, a gente vai ter aí a África Subsaariana. Legal? África Subsaariana, que vai ser aí essa porção em verde do mapa. Tranquilo? Agora preste atenção numa coisa. É comum também a gente se referir, né, a esses termos. África do Norte como África Branca e África Subsaariana como África Negra. Galera, isso é uma visão, né, muito antiga dos colonizadores europeus. Tá? Sendo que hoje em dia a gente não utiliza mais isso, tá, galera? Justamente por entender que essa questão racial ela é uma questão muito atrasada. Então, você dizer que existe África branca e África negra, né, isso na verdade não condiz com a própria realidade e justifica até mesmo um preconceito racial que existe. Um preconceito esse que é histórico. Tá? Agora, de fato, se a gente for pensar numa caracterização, a gente vai encontrar, sim, grande parte da África subsaariana, né, com população negra. Tá? Agora, quando a gente se remete a isso, África, né, negra, África branca, a gente já está trazendo esses discursos ideológicos muito antigo e muito atrasado, tranquilo? Mas entenda que alguns, né, se referem à África do Norte como branca e à África subsaariana como negra também. Bom, falando um pouquinho então sobre a África do Norte, né? Compreende aí 6 estados independentes e acaba tendo um território que busca a sua independência até hoje, que é o Saara Ocidental, né? Que ele é ocupado pelo Marrocos desde 1975, mas que até hoje ele busca uma independência, uma maior autonomia no seu território. E aí, galera, a história da África do Norte começa ali, né, no século VII e no século VIII, né, onde a gente vai ter uma invasão árabe. E aí o que é interessante é o seguinte, é que com essa invasão árabe, a gente vai ter o quê? Grande parte desta região tendo a sua cultura árabe, né? E aí tem o islamismo, tem a língua árabe como predominante dentro dessa região. Por isso que a gente até vai chamar de África do Norte ou África Islâmica, devido a esse processo de ocupação árabe que a gente vai ter ali dentro do século VII e século VIII. Mas vamos encontrar também minorias muçulmanas. Então eu trouxe para vocês aqui, né, o mapa
onde ele está representando aí a população muçulmana dentro do continente africano, e a gente consegue exatamente entender, né, essa porcentagem da população. E observa que a gente tem uma grande porcentagem justamente aí, né, nessa porção árabe, tá? Da África. E aí, galera, a gente vai encontrar também algumas minorias muçulmanas, né? Que vai ali da região do Chifre africano, que seria ali a região pega a região da Somália, né, o Chipre africano, até o Golfo da Guiné, que estaria ali na porção mais a oeste, tá? Já ali com a saída para o Oceano Atlântico. Sobretudo nos países ali da Somália, Tanzânia e Zâmbia, né? Tanzânia e Zâmbia, elas até que estão um pouco distantes da porção norte, mas que a gente vai encontrar também uma população muçulmana dentro do seu território, né? Outro fato interessante é que nas últimas décadas o islamismo ele vem crescendo rapidamente, né, sobre essas regiões do continente africano, regiões essas que possuem até religiões cristãs ou até religiões tradicionais dentro do seu continente, né? E isso sim acaba gerando alguns conflitos. Já o Maghreb vai ser uma sub-região aí da África do Norte. Se a gente observar o mapa, a gente consegue identificar de cara essa região do Maghreb, onde está lá na África do Norte, lá na porção em marrom, aquela área achurada, né? Onde a gente vai ter ali o Saara Ocidental, Marrocos, Argélia e Tunísia. Bom, galera, o Maghreb, na verdade, esse termo, né, vai significar poente. Poente de quê, né? Exatamente aí devido a se referir a esse centro do islamismo, onde se localiza nessa porção da Península Arábica. Tranquilo? O fato é que em 1989 a gente vai ter a criação de um bloco. Né? O que seria esse bloco? Seria uma união desses países, né? Tunísia, Marrocos e o Saara Ocidental, que seria aí o Bloco União do Maghreb Árabe, que vai ser conhecido pela sigla UMA. E aí qual era o objetivo, né? De fato, era você contribuir para uma consolidação de política, né? Cada vez mais aprofundar os laços econômicos, sobretudo também promovendo a paz, promovendo ajuda em relação a isso, né? A todos os seus povos que por algum motivo ou alguma eventualidade podem estar necessitados ou em alguma tensão política. Dentro dessa região, a gente vai ter a eclosão de diversos movimentos fundamentalistas islâmicos, né? Ou seja, aquela ala mais radical, né, do próprio islamismo. E isso vai deixar as nações africanas completamente tensas, né? Sobretudo porque envolve aí, conflitos étnicos religiosos também, né? Obviamente que as próprias contradições, as desigualdades sociais, as mazelas sociais do continente africano vai acabar contribuindo para a formação de governos que sejam regidos pelos princípios do Alcorão, que é exatamente essa galera do fundamentalismo islâmico que vem crescendo nas últimas décadas, né? E aí, se você parar para pensar, essa surgência, né, essa insurgência de governos pelos princípios do Alcorão, eles buscam contribuir para as necessidades dos povos, sobretudo para combater essas desigualdades que existem dentro do território. E aí essa região, galera, vai ter uma grande riqueza, que é o petróleo. E a gente sabe que o petróleo atualmente é um recurso completamente disputado, né, entre as grandes potências, sobretudo dentro da Líbia, Argélia e Egito. Grande parte da produção desses países se concentram dentro do continente, o processo de exploração, assim como também eles vão ter aí uma produção de gás natural. Outro acontecimento importante que a gente vai ter se refere à Primavera Árabe. A Primavera Árabe ela vai acontecer dentro do mundo árabe, considerando ali a África do Norte e o Oriente Médio, que também tem uma cultura árabe muito presente, né? A Primavera Árabe nada mais é do que sucessivas revoltas que elas vão ocorrer ali no final de 2010, onde a gente vai ter o quê? A derrubada de diversos regimes ditatoriais, mas isso vai acabar gerando também outros conflitos, né? Essas revoltas populares elas vão ficar conhecidas como Primavera Árabe, né? Esse grande conflito vai ter início com protestos dentro da Tunísia, sobretudo com um jovem em que vai atear, vai jogar fogo no seu próprio corpo. E ele vai estar buscando o quê? Ele vai reivindicar
reivindicar trabalho, reivindicar justiça, reivindicar liberdade, né? E isso vai acabar se espalhando, esse motim, né? Essas revoltas vão acabar se espalhando por todo esse mundo árabe. Porém, galera, grande parte dos regimes ditatoriais, dos governos ditatoriais, terão apoio dos países estrangeiros, sobretudo para poder repreender e censurar esses manifestantes. É aí que entra a internet, né? Esses avanços da telecomunicação, esse processo, essa consequência aí do meio técnico científico informacional, isso vai ser fundamental para dar o quê? Visibilidade a todas as manifestações populares. Então, o uso da internet, o uso da rede social vai ser fundamental nesse momento para organizar, engajar a população, sobretudo a população internacional. É você dar maior visibilidade às suas manifestações, às suas reivindicações, aos seus protestos. Tranquilo? E aí, com isso, a gente vai ter o quê? Todas essas reivindicações atingindo outros países do mundo árabe, né? Como Marrocos, Argélia, a própria Tunísia, Líbia e Egito, que vão conseguir derrubar os seus governos repreensivos, né? Ditatoriais. Porém, terá desdobramentos, né? O enfraquecimento ali dentro do Egito, da Primavera Árabe, vai se dar com a derrubada de um governo eleito, que foi o Mohamed Morsi, né? Sendo que isso vai acontecer após a queda de Mohamed Hosni Mubarak, que foi pelas manifestações, né? Ele caiu com essas manifestações da Primavera Árabe. Sendo que a gente vai acabar tendo um retorno de uma ditadura que vai ser liderada ali pelo marechal reformado Abdel Fattah al-Sisi. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem avanços, a gente também vai gerar outros conflitos. Né? Já a África subsaariana, ela vai estar situada ao sul do deserto do Saara. Lembra lá que a gente falou que o deserto do Saara é um divisor de águas, né? Dentro dessa forma de regionalização? Então, mais uma vez, eu trouxe o mapa para vocês entenderem, né? Essa parte marrom é o que a gente chama de África do Norte, e essa parte aí em verde, abaixo do deserto, ao sul do deserto, a gente vai chamar de África subsaariana, onde tem aí uma população predominantemente negra, né? Essa região da África subsaariana vai atravessar alguns importantes desertos, como os desertos da Namíbia, o deserto do Kalahari, né? É onde a gente vai ter aí a predominância das savanas, né? Que é aquele tipo de vegetação arbustivas espaçadas. Quem gosta do filme Rei Leão, né? Com certeza sabe o que é uma savana. Né? Bom, além disso, na costa leste, né, do continente africano da África subsaariana, a gente vai encontrar uma paisagem mais tropical, mais equatorial, né, um clima quente, sobretudo ali na ilha de Madagascar e no Golfo da Guiné, na costa oeste. Tranquilo? Dentro da África subsaariana, a gente vai encontrar uma região que é um projeto, na verdade, né, conhecido como Sahel. O Sahel é essa faixa em amarelo que vocês estão vendo aí no mapa. Né? Ele fica bem aí ao sul do deserto do Saara. E nada mais é do que uma costa, uma fronteira. Mas qual é o grande objetivo da criação dessa região? Vamos entender. Primeiro de tudo, o Sahel nada mais é do que essa faixa de vegetação, né? O que a gente vai chamar de fitogeográfica. É compreendida ali por uma vegetação de estepe, né? E que é uma região em que tem uma precipitação que varia de 150 a 500 milímetros por ano. Então você encontra uma boa vegetação e que possibilita a formação de chuvas. Legal? E aí vamos lá, galera. Novamente, a gente está falando de uma região que ela é marcada por paisagens desérticas, né? Como a gente viu, deserto do Saara, Kalahari, as savanas, né? As savanas que têm uma característica também de possuir altas temperaturas. Então, o Sahel, na verdade, ela vem justamente para poder contribuir com todo esse déficit hídrico que existe dentro desta região, sobretudo para melhorar alguns aspectos relacionados à própria agricultura. Por que a própria agricultura, galera? Porque dentro do continente africano, na África subsaariana, a gente vai enfrentar problemas como a desertificação. O que é a desertificação? Né? É um fenômeno em que ele pode ser ocorrido ali tanto de forma humana, pelo mau manuseio do solo, como um
um próprio processo natural, né? Justamente aí devido às secas prolongadas, estiagens e tudo mais. Então, o Sahel, essa faixa, ela é exatamente para minimizar os efeitos ocorridos com esses problemas da desertificação. Problemas esses, galera, de desertificação, que exatamente é explicado pela própria ação humana, como eu estava falando, né? Essa questão do mau manuseio do solo, retirada de vegetação, nutrientes, empobrecendo esse solo, como também de ordem natural, pela falta de umidade, pela falta de chuva, déficit hídrico. Tá? E isso vai acabar intensificando as tensões sociais. A África subsaariana, ela é marcada aí por uma própria multiplicidade de crenças e religiões, né? Etnias diversas, e que a gente vem verificando um avanço do islamismo muito forte dentro desse território, né? É conhecida também como uma porção menos desenvolvida, né? E isso vai acabar impactando em quê? Nos piores indicadores sociais, analfabetismo, mortalidade infantil, né? As próprias taxas de natalidade que não são altas. E aí, galera, 75% dessa região, né, de pessoas que vivem nessa região, estão infectadas pelo vírus do HIV. Né? Então, isso já demonstra essa falta de estrutura, essa falta de saneamento, esses péssimos, né, indicadores que existem dentro da África subsaariana. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.